Queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Você pode ficar em pé. Pegue sua Bíblia, por favor. Eu quero mencionar aqui dois textos da Palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 22. Essa igreja é uma igreja acolhedora, né? Nós chegamos lá na Tindiba alguns anos atrás, né? Viemos eu e minha esposa, e hoje nós temos aqui, meu genro já veio para cá com a minha outra filha, com os dois filhos, né? Hoje a sobrinha dela foi recebida aqui, e o meu filho, que mora lá próximo à Gávea, está vindo mudando aqui para essa avenida aqui, Mirataia, né? Ele é o meu filho mais novo, né? Está fazendo faculdade teológica lá na faculdade da Tijuca, e é um homem de Deus, né? Ministro de louvor, uma bênção, casado, né? Teve o filho agora há pouco tempo. E essa igreja, queridos, é uma igreja acolhedora, né? Então, agradeça a Deus por esta casa, por Deus ter te colocado aqui. Amém? Seja grato por isso. Amém? Queridos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, verso de número 22. Diz assim: E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém? Querido, abra agora comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Eu quero que você guarde esses dois textos aí. Diz assim: Então subiu Naás, diga comigo, Naás. Então subiu Naás, o amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faça aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. Amém? Põe sua Bíblia no banco, querido. Deus amado, esta aqui é a tua palavra, Senhor, e nós somos os teus servos, Pai, que viemos aqui para sermos ministrados pela tua palavra, Senhor. Deus amado, nós entendemos que no teu nome, Senhor, e na tua palavra há poder e autoridade. Pai amado, que nós saímos daqui, Senhor, transformados, mudados, Senhor, pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, querido? Tome assento dando glória a Deus. Queridos irmãos, os últimos dias que nós estamos vivendo, que a Igreja de Cristo está vivendo, e o pastor falou muito bem hoje sobre escatologia, eu sou fã dele. E a grande verdade, querido, é que nós precisamos urgentemente, né, e com muita urgência, buscarmos clareza dentro da palavra de Deus. Porque uma das estratégias do inimigo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os teus relacionamentos, para a sua vida pessoal, emocional, física, sentimental, é tirar a sua visão.
Tudo que o inimigo quer, querido, é tirar a sua visão. É fazer com que você não tenha clareza das coisas. É fazer com que você não tenha nitidez daquilo que você está vendo. E o texto que nós lemos, queridos, ele nos fala sobre a história de um homem. Aqui está um homem que a Bíblia diz que ele tem um problema. A Bíblia diz que ele é morador de Betsaida. E esse homem, queridos, ele tem uma fragilidade. Qual é a fragilidade? A Bíblia diz que é um homem cego. E a Bíblia diz então que quando Jesus chega a Betsaida, eles trazem esse homem e apresentam a Jesus e rogam a Jesus que cure aquele homem. E há um fato interessante aqui nesse texto, que a Bíblia diz que Jesus o tomou pela mão, antes de curá-lo, Jesus o toma pela mão e o tira da aldeia. A história, queridos, se você fizer uma pesquisa, Betsaida, queridos, era um lugar de incredulidade. Era um lugar onde reinava a incredulidade. E Jesus, para curar aquele homem, o que ele faz? A Bíblia diz que Jesus o toma pela mão e o tira fora da aldeia, para aí então realizar a cura. Muitos de nós, queridos, precisamos permitir que Deus ele nos tire de situações que nós entramos, para que o milagre aconteça, para que as coisas aconteçam. Alguns de nós, queridos, entramos em uma Betsaida da vida. Eu não sei qual é a tua Betsaida nesta noite que você está vivendo nela, mas aquele homem, queridos, ele tinha uma fragilidade, ele tinha algo que precisava ser restaurado na sua vida. O diagnóstico daquele homem qual era? Era cegueira, ele não enxergava, ele não via mais com nitidez. E Jesus então, para que o milagre seja feito, ele precisa tomar aquele homem pela mão e tirá-lo da aldeia. E aí então, ele cura aquele homem e ele dá uma ordem: olha, não voltes mais para lá. Não voltes mais para onde você saiu. Não volte para aquele lugar que é um lugar de incredulidade. E muitas vezes, queridos, nós entramos por alguma situação ou por alguma outra situação, nós entramos nas Betsaidas da vida. E o que é uma Betsaida da vida, queridos? São locais, são situações que nós entramos, são os locais, são relacionamentos, são situações que nós nos permitimos entrar, mas que essas situações estão impedindo que situações sejam mudadas na nossa vida. Que situações sejam mudadas. Alguns anos atrás, querido, há muitos anos atrás, eu tive um problema muito grave aí de depressão, há muitos anos. Isso tem muito tempo. Eu era jovem ainda. E esse problema, queridos, era uma Betsaida que eu tinha entrado. Porque eu não me permitia sair deste lugar. E não permitia também que ninguém me tirasse. A Bíblia diz, queridos, que aquele homem, ele vivia em Betsaida. Mas a Bíblia diz que quando ele encontra Jesus, Jesus o toma pela mão e o conduz para fora da aldeia, para que aquela situação que ele vivia fosse mudada. Para que aquele contexto de vida, de incredulidade, aquele contexto de necessidades que ele tinha, de falta de visão, talvez de abandono, de uma série de situações que vinham junto com aquela cegueira, fosse mudada. Mas ele precisou permitir que Jesus o tomasse pela mão. Talvez essa noite Jesus está querendo tomar alguém pela mão aqui. Talvez essa noite Jesus está dizendo: olha, saia desse lugar que você entrou, saia dessa tristeza, saia dessa mornidão. Quantas pessoas, queridos, entraram numa mornidão? Parece que vir à igreja virou alguma coisa, uma rotina da vida. E eu, queridos, quando saio de casa, eu boto a melhor roupa que eu puder. Eu passo o melhor perfume que eu tiver. Porque eu estou indo na casa de Deus. E eu entrego o melhor que eu puder. E eu falei para minha esposa: eu não gosto de ir para a igreja cansado. Porque parece que você está entregando o resto, pastor. Parece que você não está se entregando de tudo. Porque aqui, queridos, é lugar de você se entregar. É de você entregar o seu melhor. A Bíblia diz que nós devemos entrar pelas portas dele com alegria, saltitantes, dando glória a Deus. E muitas pessoas, querido, entraram em certas Betsaidas da vida.
estão estacionados em lugares onde a frieza bateu, onde a falta de fé bateu. Você até vem os cultos, você ora, você vem as orações, você ouve o que o pastor fala, você ouve o louvor. Mas quando você volta para casa, parece que volta a mesmice, as mesmas coisas. Deus talvez esteja convidando você, né? Talvez Jesus esteja dizendo, olha, me dê sua mão aqui, que eu vou te conduzir para um lugar melhor. Porque Deus, querido, certamente, Ele quer fazer o melhor para a sua família. Deus, queridos, Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua casa. Talvez você esteja numa Betsaida da vida. Talvez você não consiga enxergar com clareza muitas coisas que você devia enxergar. Talvez não há nitidez naquilo que você está vendo. Mas nesta noite, queridos, Jesus, Ele te convida a sair. E aquele homem, queridos, a Bíblia diz que Jesus o tira. E há um outro fato interessante, porque a Bíblia diz que Jesus coloca saliva nos olhos e coloca as mãos sobre aquele homem. E Jesus faz uma pergunta, olha, você já está vendo e tal? E ele diz, olha, eu estou vendo, mas não estou vendo com nitidez. E a Bíblia diz então que Jesus, ele dá um segundo toque. O que eu aprendo com isso, queridos? É que para se alcançar um milagre, meu irmão, você tem que ter perseverança. Eu fico vendo hoje, irmãos, a igreja aqui, né? A gente fica maravilhado, porque quem vê lá na Tindiba sabe da luta que o pastor passava. Mas por que chegou até aqui, queridos? Primeiro, irmãos, porque Deus é bom. E Ele é bom, pastor Wilson, em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Mas houve uma coisa, queridos, houve um segredo. E qual é o segredo? Ele perseverou. Eu me lembro, irmãos, que quantas vezes nós subíamos para o domingo à noite, tinha 3, 4 pessoas no culto. Né? Era o pastor, né? Tinha um outro pastor lá que tocava pandeiro, o pastor Augusto, e era eu e Rodrigo, e às vezes tinha 2, uma no louvor lá, mas nós fazíamos louvor, querido, como se a igreja estivesse cheia. Por quê? Porque nós estamos sonhando, crendo, perseverando naquilo que Deus ia fazer. Então, queridos, para que se alcance o milagre, tem que ter perseverança. Você entrou nesta noite aqui, talvez você veio clamar pela sua família, talvez você veio clamar por algum ente querido seu, talvez você entrou aqui, você está passando por situações da sua vida, mas a palavra de Deus é para você, continue perseverando. Porque, querido, se Deus fizer hoje, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E no momento certo, Ele vai fazer. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus havia dado o primeiro toque. E Ele disse, olha, eu não consigo enxergar com clareza. Eu não estou vendo com clareza ainda. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus dá o segundo toque. E ele é curado, completamente curado. Né? Jesus está pronto, queridos, a tocar em você nesta noite. A tocar na sua família, a fazer o milagre que você espera. Mas, queridos, há um outro texto que ele tem quase que uma ligação. Aqui nós falamos de um homem que tinha uma cegueira. E o outro texto que nós lemos, a Bíblia diz, irmãos, que Naás, ele invade Jabes de Gileade. E os moradores daquela localidade, quando vem o exército, e eles olham para si, eles se sentem incapazes. Alguém aqui já olhou para uma situação e se sentiu incapaz? Alguém aqui já olhou para o boleto no final do mês e se sentiu incapaz? Né? Alguém aqui já olhou para uma situação e se sentiu incapaz? Né? Alguém aqui já passou por isso, querido? Né? São tantos cercos na vida que você, às vezes, você é ser humano, você se sente incapaz. Olha, eu não vou conseguir. Olha, eu não vou conseguir lidar com isso. E é justamente isso, queridos, que os moradores de Jabes de Gileade estavam passando. A Bíblia diz que Naás invadiu, e aí eles, ao olharem para eles viram a incapacidade, eles viram a fragilidade, eles chegaram a uma determinada situação que eles disseram que não poderiam vencer o exército de Naás. E aí, queridos, o que eles fazem? Eles dizem, olha, faça um acordo conosco.
e nós serviremos vocês. Você sabe onde é que está o perigo, queridos? Você sabe por que muitas famílias estão sendo destruídas? Porque estão fazendo acordos quando não deveriam fazer. Estão fazendo acordos com pessoas que não deveriam fazer. Estão fazendo acordos com situações que não deveriam fazer. E aí a Bíblia diz que quando eles falam isso, Naás, olha, queridos, Naás usou de uma estratégia diabólica. Porque o pessoal, quando ia para o exército naquela época, eles usavam um escudo e usavam uma espada. E o escudo eles tinham que colocar na sua mão esquerda e a espada na mão direita. De forma que, para eles não se exporem, eles colocavam o escudo aqui assim e eles tinham que visualizar o inimigo com o olho direito. E qual, querido, foi a estratégia de Naás? Ele disse, eu faço um acordo com vocês, porém todos os moradores, todas as pessoas terão que ter o olho direito vazado. Ora, querido, ele fazendo isso, o que ia acontecer? Eles não teriam como visualizar o inimigo. Eles seriam fracos na batalha. Queridos, essa é a estratégia do inimigo. Ele quer tirar a sua visão. Ele não quer que você tenha visão. A Bíblia diz que nós temos que ter a espada do Espírito, o escudo da fé. O escudo da fé, queridos, representa o quê? Representa aquilo que nós cremos e que nós professamos. E a espada do Espírito representa o quê, queridos? A palavra de Deus. Então, tudo que o inimigo quer, querido, é cegar você. É tirar a sua visão. Para que você não tenha a visão correta daquilo que está à sua frente. Para que você não tenha clareza na palavra de Deus. Mas eu declaro nesta noite, querido, que toda a estratégia do inimigo está sendo derrubada por terra. Toda a estratégia do inimigo contra a sua família está sendo derrotada pelo poder que há no nome de Jesus. Naás, queridos, ele tem uma estratégia de cegar os homens, para que eles não enxerguem na batalha. É claro, irmãos, que isso não aconteceu. Porque eles, quando ouviram isso, a notícia correu e Saul, a Bíblia diz que Saul, ele foi em peleja contra Naás e livrou o povo de Jabes e Gileade disso. Mas a grande estratégia, queridos, que o inimigo tem sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas famílias, tudo que ele quer fazer é cegar a nossa visão, é tirar a nossa visão. E nesta época, querido, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos tomar cuidado com os sofismas da vida. O que é sofisma, querido? São falsas verdades. Na verdade, são mentiras disfarçadas de verdade. É por isso, querido, que você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, queridos, é que liberta a sua casa. A palavra de Deus, queridos, a Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. Conhecereis a verdade, ou seja, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Abre sua Bíblia comigo aí. Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim, não te deixes vencer pelo mal. Segundo carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz, não ignoreis os desígnios e as artimanhas de Satanás para que ele não alcance vantagem sobre vocês. Para que isso não aconteça, querido, tudo que o inimigo quer é de alguma forma cegar a sua visão. É tirar a sua visão para que ele alcance vantagem sobre a sua vida. Porque uma vez que ele alcança vantagem, fica fácil dele derrotar você. Fica fácil dele derrotar a sua família. Por que há muitas pessoas, queridos, que estão derrotadas na família? Porque há muitas pessoas que começaram no evangelho e durante o percurso elas desistiram, elas caíram, elas desistiram de lutar, elas desistiram de servir. Por quê, queridos? Porque o inimigo conseguiu alcançá-las. E alcançou vantagem sobre elas. Tudo isso, queridos, porque a visão foi tirada.
né? Nós não podemos permitir, queridos, tipos de aliança na nossa vida familiar, né? A Bíblia também diz que todos os dardos inflamados do maligno serão apagados com o escudo da fé. Você precisa crer, queridos, naquilo que você ouve aqui. Você precisa crer naquilo que você professa. Você precisa ter confiança em Deus na hora da adversidade. Muitas vezes que nós temos o Espírito Santo e nós damos glória e nós cremos na palavra, mas quando a adversidade se levanta sobre a nossa casa, quando a adversidade se levanta sobre a nossa família, quem somos nós, queridos? Será que nós colocamos em prática tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido? Será que diante das crises, das adversidades da vida, dos grandes desafios que assolam as famílias, qual terá sido o nosso comportamento? De que forma eu me comporto diante da crise, querido? Será que eu professo a fé? Olha, Deus está no controle. Deus, Ele vai cuidar disso. Ou será, queridos, que eu perco a visão? Então, queridos, nós precisamos crer naquilo que nós professamos, né? A confiança e a crença nas promessas de Deus, né? Efésios capítulo 6, 9 também diz que nós temos que manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela será uma defesa eficaz contra o mal e uma ofensiva valiosa para destruir as fortalezas do erro e da mentira contra os sofismas da vida. Se você estiver baseado na palavra, querido, o mal não vai te alcançar, né? Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículos 99 a 101, ele vai dizer que há poder na palavra de Deus. Cuidado, queridos, com o tipo de aliança que você está fazendo. Cuidado com os tipos de acordo que você está fazendo, né? Cuidado, querido, com as alternativas que surgem para você. Porque as alternativas, queridos, elas estão aí. Tudo que o inimigo quer é colocar alternativas. Deus diz, olha, vai por aqui. Mas o inimigo diz, olha, você vai por aqui porque por aqui é mais fácil. Às vezes, queridos, nós pensamos em tomar a decisão certa, né? Achamos que estamos tomando a decisão certa, fazemos as coisas achando que é o certo que estamos fazendo. Mas, talvez, ou fazemos com a intenção certa, mas com as motivações erradas. Um período que eu estive na Igreja da Graça, uma certa terça-feira, estava dando aula lá, e nessa época eu cuidava do pessoal do louvor, e o pastor, presidente titular lá, chegou um dia para mim e falou, olha, eu gostaria de mudar o altar. Eu tenho vontade de mudar o altar, eu queria colocar aquela bateria ali, eu queria colocar aquele negócio ali. E aí, quando eu ouvi, o meu coração ferveu. Quando ele saiu, o que eu fiz, pastor? Eu fui fazer as mudanças. Que ele falou que queria mudar, né? Motivações, queridos. A gente quer fazer, talvez com as motivações erradas. E aí, quando ele chegou, tinha mudado a bateria do lugar lá. E aí ele fechou a cara assim. E eu disse, e aí, pastor, o que o senhor achou? Ele, ficou muito bom. Ficou lindo, tá do jeito que eu queria. Mas só faltou uma coisa. Você pediu autorização para fazer. Então, às vezes, queridos, e eu nunca mais toquei em mais nada. Né? Mais nada. Então, muitas vezes, queridos, nós tomamos decisões, fazemos acordos, né? Nós aceitamos alternativas, né? Que para nós está sendo bom, é fácil. Olha, eu vou aceitar essa alternativa porque para mim é bom, para mim está certo. Mas e Deus, querido? Será que Deus está provando isso? Porque não adianta, querido, ter alternativas de viver uma vida cristã, mas com os olhos vazados, né? Ter uma vida de santidade, mas talvez não uma vida completa. E nesse tempo atual, querido, de propostas do inimigo, né? É preciso ter uma visão nítida. É preciso, querido, aguçar a nossa visão.
É preciso conhecermos a palavra de Deus para que nós tomemos as decisões corretas, para que nós tomemos as decisões certas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, para o nosso ministério. E Deus, nesta noite, querido, Ele está querendo abrir a sua visão. Talvez você esteja com a sua visão danificada. Talvez situações que você enfrentou, talvez alternativas que você aceitou, talvez acordos que você fez, eles denegriram a sua visão. A visão está comprometida. A visão está comprometida. E nós precisamos, querido, estar com a nossa visão em dia. Nós precisamos estar enxergando bem, para que as ciladas do inimigo, ela não nos alcance. E nós tenhamos uma igreja forte, e uma família forte, e um casamento firmado nos propósitos de Deus. Né? Um noivado, namoro, ministério, vida secular, vida profissional, firmadas dentro do propósito de Deus. Então a palavra de Deus essa noite é essa, queridos. Que você não permita que os naais da vida, eles seguem a sua visão com propostas, com situações, com alternativas que não vêm de Deus. E a gente voltando para o texto de Betsaida, que você se permita, querido, sair de lugares que você entrou. Né? A Bíblia ela fala de uma mulher chamada Agar, que ela saiu de onde ela estava. E a Bíblia diz que ela foi para o deserto. E quando ela chegou no deserto, o anjo falou, olha, de onde você vem? E para onde você vai? Ela sabia de onde ela tinha vindo, mas quem está perdido, querido, quem está com a visão comprometida, ela não sabe para onde vai. Ela não sabe o que fazer. Talvez amanhã, segunda-feira, você tenha decisões a tomar na sua vida, na sua família, na sua vida profissional, em algumas áreas da sua vida, e você não sabe o que fazer. E nós precisamos estar com a visão aguçada. E a Bíblia diz que o anjo se apresenta a ela e diz, olha, volta para onde você saiu. Queridos, não queira abrir cenários que Deus não abriu para você. Não queira arrombar portas que Deus ainda não abriu para você. Tenha visão, querido. Espere o momento de Deus. Espere o momento certo de Deus. A Bíblia diz, queridos, que para todas as coisas há um tempo determinado. Talvez o tempo não chegou para você. Talvez as situações aqui dentro de pessoas que estão esperando a situação, alguma coisa acontecer, porque o tempo não chegou, mas, queridos, a Bíblia diz que para tudo Deus ele tem um tempo determinado. E talvez você tenha que sair das Betsaidas que a vida te colocou. São lugares de incredulidade, são situações que você entrou, né? Talvez o seu coração esteja incrédulo, a sua mente, ela já não está mais como era no início. Mas Deus está nesta noite, queridos, renovar a sua mente, renovar o seu coração. E melhor ainda, querido, aguçar a sua visão, para que você enxergue tudo aquilo que Deus ele tem como propósito na sua vida. Para que você enxergue tudo aquilo que Deus ele tem como chamado na sua vida. Amém, querido? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.